Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E é com muita alegria que a gente dá boas-vindas para vocês todas as segundas-feiras, né? É sempre bom aprender um pouquinho mais das palavras e dos ensinamentos de Jesus. Então, antes da nossa oração, nós temos um recadinho. Na próxima segunda-feira, devido ao horário do jogo, que nós ainda não temos a confirmação se será à noite, então nós não sabemos se haverá palestra na próxima segunda-feira. Então, se o jogo do Brasil for à noite, não haverá palestra na segunda. Porém, domingo e quarta-feira, normal. Então, agora vamos nos preparar para a palestra. Sentando confortavelmente, tentando desligar os problemas de hoje. E vamos visualizando a figura doce e meiga de Jesus aqui neste salão, abençoando cada um de nós. Te pedimos, Mestre, que o Senhor possa nos envolver com todo o seu amor, suas vibrações de cura, para que possamos assimilar a palestra, para que possamos distribuir os seus ensinamentos com o mesmo amor e carinho que o Senhor nos ama. Vamos envolvendo calorosamente o nosso palestrante para que ele consiga nos contar um pouquinho mais dos seus ensinamentos. E te pedimos licença para continuar a palestra. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje o tema será sobre ressurreição e reencarnação, com o nosso palestrante Bruno Mostra. Obrigado. Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. Alguém aqui já me conhece? Levanta a mão. Ninguém levantou, só se foi os espíritos, porque eu não enxerguei. Alguém enxergou? Então, rapidamente, caríssimos, apresentar-me. Eu sou o Bruno Bosman, natural de Osasco, moro lá até hoje. Vou fazer 45 anos de idade. Nasci no ano a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, em 1981. Caríssimos, ganhou para o mundo? Não, para o mundo material não, mas para o universo sim. Convidando-nos para que também nós reconstruamos a cada dia que passa. Como nós temos o hábito de dizer, espírita desde berço, que sou ali originando desde criança a evangelização infantil do núcleo assistencial espírita Paz, Amor e Fraternidade, neste bairro Viriar, a qual eu sou até hoje residente. No campo das exposições evangélicas, estamos desde ali praticamente fevereiro de 2024 até hoje, então computando-se aí 2 anos e 3 meses praticamente. No final, convidá-los-ei também para que se inscrevam em meu canal do YouTube, que estamos aqui em gravação não ao vivo, mas depois esse vídeo subirá para ele mais de 250 exposições evangélicas em dezenas de casas espíritas ao longo desta capital. E sim, caríssimos, com a alegria de nos conhecer pela primeira vez, já que ninguém levantou a mão, que possamos, com a ajuda da Rosa Mística de Nazaré, aqui com a ajuda da inteligência artificial, fazer com que saiamos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Eis o grande convite transcendente, a qual a cúpula espiritual desta casa de cá embaixo teu convida-nos a cada dia que passa, quando aqui adentramos, para a nossa expansão de consciência. Caríssimos, hoje, como bem disse a irmã em sua oração inicial, trabalharemos com um tema extraído de uma das obras da codificação kardeciana, sim, aquela conhecida por nós, os espíritas, a terceira, publicada em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864. Estaremos, caríssimo, com o capítulo 4, intitulado Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E os itens, trabalharemos dos itens 4 ao item 17. Ressurreição e reencarnação. Já ouvimos, já vimos, enfim.
muito dessas palavras aí ao longo de nossa experiência atual reencarnatória, mas será que nós sabemos mesmo o que significa cada uma dessas duas palavras? Para que, quem sabe, se já tivermos algum conhecimento, ou possamos ampliar, e para quem ainda não tenha, possam sair com a certeza de que sim, estamos dentro de um processo a qual isso faz-nos a pessoas melhores, valorizando-nos a cada dia que passa essa oportunidade reencarnatória ímpar, a qual todos nós estamos buscando passar. Eis aqui a capa sugestiva do nosso projeto nesta noite de hoje, a qual buscaremos trazer alguns pontos para a nossa expansão de consciência. Gosto também, caríssimos, de trazer um conteúdo de uma obra da codificação kardeciana atrelado a uma ou mais obras complementares à codificação, seja por meio de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, enfim. Então, ao longo do nosso material também traremos assuntos que estejam corroborados a este capítulo 4, itens 4 a 17, que nós estaremos aqui trabalhando. Vamos então buscar nesta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a definição mais simples que podemos aí ter de compreensão a respeito da ressurreição. Também, novamente, com a ajuda da inteligência artificial, olha aquela imagem onde Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. Vejamos, caríssimos, supõe o retorno à vida do próprio cadáver, do próprio corpo físico de cada um de nós. O que a ciência demonstra ser o quê? Materialmente impossível. Lógico. Sobretudo quando os elementos deste corpo já estão ainda muito dispersos e consumidos. Não teria sentido, correto, caríssimos, porque ao longo de uma encarnação nós passamos pela juventude, idade madura, pela velhice, está tudo certo. É assim no processo evolutivo, a qual nós, espíritos eternos, estamos no reino hominal. Então, como conceber que um corpo físico pode voltar, ganhar uma nova vida e viver ainda durante outros anos e décadas? Século XXI, terceiro milênio, não é concebível por nós, os cristãos e espíritas, que isso ocorra em qualquer canto deste orbe. Mas é compreensível que lá 2000 anos atrás, sim, as pessoas, os povos, tinham essa compreensão porque não sabiam da eternidade do Espírito, tampouco que consideravam-se como tal. Assim sendo, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu primeiro item, que nós estamos trabalhando, convida-nos a esta passagem para que saibamos: foi um momento pretérito, mas no presente não mais iremos alimentar isso em nossos corpos físicos, em nossas consciências, porque temos agora a codificação kardeciana, o Consolador prometido, a terceira revelação, a qual o meigo Rabi da Galileia afirmou-nos que aqui rogaria ao Pai e que fosse materializada, e assim foi, lá nos Idos, em sua primeira edição, a 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos. Sim, caríssimos, o que não nos falta é ferramentas para a ascensão espiritual, aqui no hoje do agora. Não transferindo para outrem, tampouco postergando para o futuro, que cabe a cada um de nós, em nossa simplicidade, humildade e limitações, desenvolvermos dentro do contrato reencarnatório, a qual todos nós aqui ciências assinamos antes de acoplarmos atualmente nestes atuais corpos físicos. Mas agora vamos trazer o que nos cabe de compreensão nesta atual encarnação, que sim, é a segunda palavra, que é a reencarnação. Sendo assim, como a volta da alma, do espírito imortal a um novo corpo físico, seja feminino, seja masculino, está tudo certo. O importante é que voltemos e cresçamos em espírito. Mas um outro corpo, lógico, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. Não vou me recordar agora, mas no Livro dos Espíritos, lá afirmam os irmãos espirituais da Falange do Espírito da Verdade ao codificador, Allan Kardec, que o espírito, a depender de um estágio evolutivo que ele tenha atingido moral e intelectual, ele pode moldar-se
no mundo espiritual. Assim sendo, por que ao voltar no mundo reencarnatório, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, teríamos que voltar com corpos físicos semelhantes aos de reencarnações anteriores, pretéritas? Não tem sentido, concordam, caríssimos? Então, lógico, somos essências divinas e vamos voltar quantas vezes forem necessárias neste orbe ou em qualquer outro, para que continuemos evoluindo. Não sei se é do conhecimento de todos os caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, mas estamos em um final de provas e expiações, que é o segundo nível de estágio evolutivo de um orbe. Já passamos no pretérito pelo primeiro estágio, que foi o mundo primitivo. Encontramos essas informações nesta obra, capítulo 3, item 4, progressão dos mundos habitados. Então, assim, é muito importante sabermos qual é o nosso compromisso frente a isso que nos está afirmando neste tópico, a reencarnação. Caríssimos, os amigos espirituais atualmente afirmam-nos que cerca de 8 bilhões estão reencarnados em corpos físicos, espíritos imortais, como por exemplo nós que estamos aqui agora. Mas, caríssimos, a estes que não estamos vendo neste momento, aqui e agora, com os olhos físicos da carne, afirmam os amigos espirituais que lá, buscando o retorno ao mundo reencarnatório, tem o dobro, aproximadamente 16 bilhões, caríssimos. Somando esta quantidade de seres das duas dimensões, material e espiritual, quase 25 bilhões de seres nesse momento ímpar de transição planetária, de separação do joio e do trigo, momento finais de tempos, e que o Mengo Rabi da Galileia afirmou-nos que estaria conosco, para que nós não nos perdêssemos em propósitos que cabe a cada um de nós os construirmos. Caríssimos, nunca saímos iguais quando aqui adentramos ao Caibar Schutel, na cidade de Guarulhos. Ainda que essa semente que foi plantada pela cúpula espiritual não esteja reverberando em benesses aos mais necessitados. Mas afirmo-vos, nunca saímos iguais, ainda que também não estejamos equilibrados para, em sua integralidade, absorver o conteúdo, independentemente de quem aqui à frente venha. O importante e transcendente é o conteúdo. Nós somos apenas e somente formigas, ferramentas muito imperfeitas que precisam ressarcir os seus débitos milenares desta ou das muitas outras moradas da casa do Pai. E olha Mateus também, em seu Evangelho, lá no capítulo 17, itens 11 a 13, afirmando-nos: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram matá-lo, maltratá-lo. Também sabemos sobre essa passagem do Novo Testamento. Caríssimos, é isso que devemos ter nesses momentos iniciais, com estas definições de responsabilidade acerca dos nossos corpos físicos, ainda que achemos limitados no campo intelectual, moral, no campo pecuniário, no campo profissional, mas façamos o que há de ser feito de uma forma mais progressiva, de baixo para cima, de dentro para fora. É o grande convite que devemos desenvolver no nosso dia a dia. É isso que os nossos leitores individuais desejam, almejam que nós assim portemos para com os mais necessitados. Porque disse o Mengo Rabi: é dando que se recebe, façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Tenho certeza que cada um de vós aqui nesse momento já ouviu direta ou indiretamente estas 3 últimas frases em diversas outras temáticas, porque é uma responsabilidade grande que devemos construir a convite do Rabi, do Mengo Jesus Cristo de Nazaré. Lá em João agora, em seu capítulo 3, item 5, ele vai nos afirmar: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, novamente por meio da reencarnação. É um capítulo, caríssimos, e itens aparentemente tranquilo de compreensão, mas o grande desafio ao longo do nosso material é buscarmos colocar em prática
todas as sugestões que aqui estão sendo desenvolvidas pelos amigos espirituais, junto ao nobre pesquisador e politineon Denisar Rivail, que foi Allan Kardec, as obras complementares. Vamos junto, caríssimos, que é um tema que fará-nos a pessoas melhores, reconstruir-nos a cada dia que passa, desde que permitamos para tanto humildade e simplicidade devamos empreender no nosso dia a dia. Não sei se é do conhecimento dos caríssimos irmãos e irmãs, já tiveram a oportunidade de estudo, inclusive, mas além do Pentateuco kardeciano, ou seja, aquelas 5 obras iniciais, basilares, da terceira revelação, existe também as edições da Revista Espírita, compreendendo-se o período de 1858, um ano após a publicação da primeira obra do Livro dos Espíritos, até 1869, ou seja, 12 anos ininterruptos de pesquisas de Allan Kardec junto aos irmãos espirituais na 4ª dimensão, na erraticidade. E sim, vindo ao encontro a este tema, temos a edição lá do ano de 1862, que vai nos afirmar o seguinte em um trecho desta edição: a reencarnação não é, pois, uma opinião, tampouco há de ser um sistema, como uma opinião política ou até mesmo social, que se pode adotar ou até mesmo recusar-se. É fato ou não é? É um questionamento que Allan Kardec está fazendo às nossas consciências. Se é um fato, é inútil não ser do gosto de todo mundo. Tudo que se disser não o impedirá de ser um fato, tampouco de ser vivenciado. Caríssimos, nós podemos regredir? Não, afirma-nos a codificação kardeciana em qualquer canto deste universo. Mas podemos estacionar em experiência evolutiva. Dificilmente, em alguma temática, eu não indico 2 obras para a leitura, para o nosso conhecimento intercâmbio entre mundos. Haja vista, por exemplo, a primeira obra, A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, como também a outra obra de Edgar Armand, intitulada Os Exilados de Capela, demonstrando-nos que sim, se nós buscarmos, nos esforçarmos a cada dia que passa para ascendermos espiritualmente, realocarmos-emos a orbes melhores. Caso não, seremos realocados em orbes, por exemplo, de mundos primitivos, de estágios iniciais ou intermediários de provas e expiações. Lembram-se que no início do nosso bate-papo eu disse que estamos no final de provas e expiações? Então, é isso que temos que nos decidir. Quais são os nossos propósitos atuais? Quais são os propósitos, objetivos que nós já estamos construindo para utilizar na próxima vestimenta carnal repito, independentemente se masculino ou se feminino? Precisamos retornar para a erraticidade para que assim pensemos e ajamos para o nosso próprio benefício. Caríssimos, não. É o hoje ou agora. Lembra que eu disse de baixo para cima, de dentro para fora. Compramos da melhor forma o nosso objetivo reencarnatório, que é o convite deste capítulo 4, itens 4 a 17. E vem ao encontro desta informação de Allan Kardec sobre queiramos ou não, voltaremos a novas vestimentas carnais até que atinjamos, na condição de criaturas, a perfeição relativa como depreende-se que Jesus Cristo a atingiu. Correto? Mas até lá, estamos ainda nos degraus iniciais, muito aquém de uma evolução moral e intelectual, mas estamos nos esforçando para que melhoremos a cada dia que passa. É o convite consciencial do nobre codificador às nossas consciências. Neste exato momento, não tenhamos dúvida disso. E lógico, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências nos diversos orbes, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e, por isso, tem dado motivo a interpretações o que tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Qual o princípio? O da reencarnação. Quem aqui não ouviu essa frase algum dia? A doutrina espírita será o futuro das religiões? Devemos pensar a respeito disso. Vai chegar um momento, caríssimos,
que a mediunidade que não é inerente apenas aos espíritas, tampouco aos espiritualistas ou umbandistas e outras mais religiões que ali trabalham com irmãos espirituais, em todo este orbe, ela estará presente e há de ser incontestável. Então, ela há de ser o futuro das religiões, sim, a doutrina dos espíritos. Vamos nos ater a isso e vamos fazer com que as pessoas que estão lá fora, que não tiveram ou não estão tendo como nós neste momento a oportunidade mínima de expansão de consciência, também acordem, beneficiem-se com este banquete espiritual a qual Allan Kardec proporcionou-nos lá desde o meio do século XIX até o prezado momento. É o que podemos sim depreender agora deste slide. Lembra que eu disse, caríssimos, que traríamos também um pouquinho de assuntos atrelados às obras complementares à codificação kardeciana? Gosto muito de trabalhar, seja com Joana de Ângeles, seja com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas daquele que voltou para o mundo espiritual o ano passado, com seus 98 anos de idade, lá no estado da Bahia, Divaldo Pereira Franco. Inclusive, no final, vocês vão ver, caríssimos, consegui tirar uma foto com o Divaldo, foi dificílimo, lá em Santo André, em 2018, em um mini congresso. Caríssimos, vim dizer o seguinte a esta querida irmã espiritual, que ela vai aparecer também daqui a pouco em um slide específico, afirmando-nos o seguinte, lá na obra intitulada Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles: ninguém que se encontre reencarnado em regime de exceção, inerente ao sofrimento e aos testemunhos depoentes da larga jornada empreendida desde recuadas eras de sucessivas reencarnações, trazendo em germe a necessidade esculpida no perispírito, no nosso corpo semimaterial. Aqui neste momento, caríssimos, nós estamos em corpo físico, em corpo espiritual, e o elo entre eles, o corpo semimaterial, a qual nós conhecemos por perispiritual, ou perispírito, sim, é o que aqui nós estamos recordando junto a Joana de Ângeles, que lhe modelou os equipamentos orgânicos de maneira a proporcionar-lhe os resgates inadiáveis. Ressurgem os marcos danosos, requerendo regularização e ordem, mediante processos de ação dignificadora, caridade, fraternidade, atividades regenerativas, sofrimentos reparadores, testemunhos significativos e superação das paixões perversas. Só nesse trecho ainda continua, tá bom, caríssimos? No próximo slide. Aqui Joana de Ângeles trouxe a responsabilidade de apararmos as arestas que por nós mesmos foram ali empreendidas em prejuízo de outrem, uma ou mais pessoas, ou até mesmo uma coletividade, mas também o reequilíbrio de no presente, no hoje, no agora, em loco, transmutarmos o que era negativo agora para o positivo, sendo luz farol onde quer que nós estejamos. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, a distribuição do recurso pecuniário, ou até mesmo de uma vestimenta carnal, retificando correção, uma vestimenta para nossos corpos físicos. Estamos em momento de inverno. Nas casas espíritas, na maioria das portarias, nós temos ali aquela caixa que podemos distribuir agasalhos que muitas vezes nós não estamos usando. Para quem? Os mais necessitados, os irmãos de rua. Só neste primeiro ponto, em trechos diferentes aqui extraídos desta obra, Joana de Ângeles nos convida a estes dois pontos transcendentes para que reconstruamos a cada dia que passa. Mas ela vai dar um feixe, caríssimo, ainda dentro deste capítulo intitulado A Bênção da Reencarnação. Volta Joana afirmando-nos: tudo, porém, caríssimos, encontra-se codificado de maneira sábia pelas leis de amor que vige no universo, não apenas nesse pequenino orbe, a nossa querida essência Gaia, o planeta Terra, manifestando-se nos momentos oportunos, facilitadores do mecanismo de evolução do ser. Muitas vezes o que não vai pelo amor, pela nossa construção e para a nossa felicidade relativa, há de ir por meio da dor, pela reconstrução que devemos empreender em nosso dia a dia. Ainda diz ela assim: mantém-te sempre sereno, porque a árvore robustece-se na tempestade. Guerras, corrupção, mentira, fome, adultério por pensamento ou em atos praticados e outras mais mazelas, nós estamos, caríssimos, passando neste momento adulto ímpar da humanidade por estas tempestades. Ai, como estamos passando, fora as tentações que não nos deixam um minuto de nos testarmos manhã, tarde e noite, sem falar daqui a pouco em desdobramento espiritual na erraticidade, no mundo espiritual, enquanto o corpo físico repousa e nós em espírito desdobramos, voltamos e ali estamos com as nossas afinidades
do pretérito, do presente de ambas. É o que nos afirma agora para a nossa consciência, Joana de Ângeles. Continua ela para que fechemos este capítulo, aceita o desafio existencial com alegria de viver, sem murmurar. Ele permanecerá estacionado no processo de evolução. Não vem ao encontro do que falamos há pouco, ninguém há de regredir, porém podemos estacionar. Eu não quero, caríssimos, a nenhum de nós que sejamos realocados em orbes, em estágios piores do que o nosso. Caríssimos, se já está difícil para nós, nesse final de provas e expiações, quiçá em estágios iniciais ou intermediários de provas e expiações, quantos séculos e milênios precisaremos reconstruir-nos para que mereçamos, por meio de meritocracia nossa, construídas em nossas individualidades, a voltarmos em um mundo em estágios iniciais de regeneração, como já desenha-se lá nos raios iniciais do horizonte desse orbe. Haja vista também uma obra que convido-os a um estudo. É uma quadrilogia, 4 obras, intitulada Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, por este mesmo slide que acabou de passar do slide de Valdo Pereira Franco. O momento é imprescindível de decidir, meus caríssimos, queremos ser felizes auxiliando os que estão ao nosso redor, ou queremos realocar-nos e sermos, vamos dizer entre aspas, mais infelizes que muitas vezes podemos estar sendo no hoje e no agora, com tantos desafios que tenho certeza todos nós, sem exceção, estamos os vivenciando no ambiente familiar, nas ruas com as pessoas estranhas, no ambiente profissional, nas instituições religiosas, onde quer que nós estejamos. Podemos trazer, será que também Emmanuel, por meio de Chico Xavier, com o seu contributo agora em uma obra intitulada Mensagens de Luz? Sim, vai dizer Emmanuel, aquilo que foi seu mentor. Nobres irmãos e irmãs, a nossa consciência também, coincidentemente, em um capítulo intitulado Perante a Reencarnação. Diz Emmanuel: na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, como, por exemplo, nós, nesse momento, na cidade de Guarulhos, no Centro Espírita Caibar Schutel, a qual nós estamos vendo ali o patrono da casa, reflete na lei da reencarnação, da volta, ainda inúmeras que precisaremos ter em materialidade de nossos espíritos eternos. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, a maneira de um servidor vestido uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro, transitório. Analisa os que te rodeiam, caríssimos, no círculo doméstico social, e identificarás com que te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda da evolução. Podemos nos questionar até o prezado momento: o que Emmanuel nos convida aqui, ou sugestiona-nos, está fora dessa construção a qual nós estamos recebendo nesse exato momento, com a ajuda da cúpula espiritual e dos que me acompanham nesta atual encarnação por meio do campo intuitivo. Não está fora, caríssimos. É fácil, dificílimo, mas temos que esforçar-nos. Vem de baixo para cima e de dentro para fora. Humildade e simplicidade, conscientes de que muito aquém estamos de uma evolução moral e intelectual, mas esforçar-nos para melhorarmos. É isso que espera a cúpula desta casa, os nossos mentores, os trabalhadores que esforçam-se, encarnados para que estarem de braços abertos, para que recebam a todos que aqui acorram de domingo a domingo. Não vim aqui ainda domingo, vim durante a semana à tarde, hoje é a minha segunda vez, mas ainda quero vir de domingo também, quem sabe às 19 horas. Ou seja, então significa que esta casa nos 7 dias da semana está de portas abertas para socorrer-nos, e está, caríssimos. Então vamos valorizar tudo isso que nós estamos recebendo destes esforços e deste convite agora nas mensagens de luz de Emmanuel por Chico Xavier. Conseguiremos, não é fácil. Caríssimos, estou falando um pouquinho rápido, vocês já perceberam que é defeito de fábrica, não só dessa encarnação, mas de milênios e milênios atrás. Não é fácil aparar as arestas em uma única encarnação, caríssimos. E também o conteúdo, ele, por meio do tempo que se passa muito sério, já se passaram meia hora. Dá para acreditar nisso, caríssimos? Eu posso ficar 2 horas pelo menos? Não, eu sei que não posso. Então vamos continuar e vamos terminar esse projeto e saímos sorridentes e recebemos o melhor dos passos, porque o nosso objetivo aqui estarmos no Caibar Schutel. André Luiz,
grande amigo espiritual que nas primeiras décadas, lá do século XX, pela palavra mediúnica também de Chico Xavier, quer dar o seu contributo nesse livro dificílimo, diga-se de passagem, de estudo e de compreensão. Já tentei 2 vezes, parei pela metade, porque tem que entender um pouco de física, química e alguns outros pontos transcendentes. Mas vamos trazer algo aqui que possa fazer com que compreendamos, tá bom, caríssimos? Vem André Luiz nos dizer o seguinte, lá no capítulo intitulado Evolução e Destino. Os candidatos à reencarnação, estes lembram pouco mais de 16 milhões que estão em fila buscando novos corpos físicos neste orbe, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com o seu próprio critério e distantes da inferioridade primitivista que deles faria escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, enfermeiros, médicos, socorristas, inclusive na estrutura extrafísica, em anexo, em junção com esta estrutura física, existe este hospital. E em todas as casas espíritas existem, tá bom, caríssimos? Caso alguém ainda não sabia desta informação. Bastante competentes pela nobreza íntima de bem servir, de ser útil ao universo, de proporcionar a reconstrução da felicidade de uma ou mais pessoas, se incumbem de aplicar fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis de conformidade com a evolução moral que enunciem, que tenhamos conquistado por meio dos nossos esforços individuais. É o que afirma aqui André Luiz, diretamente falando, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em bases de sonoterapia, de recomposição dos seus corpos perispirituais, para que estejam ali aptos um dia a voltarem a colônias espirituais, como ali já estudamos, por exemplo, na obra Nosso Lar deste mesmo espírito, André Luiz, e assim o processo. A natureza não dá saltos, tudo é gradativo, mas explica-nos aqui André Luiz que neste passo a passo, todos nós, direto ou indiretamente, podemos já ter passado, ou ainda haveremos de passar, por esses aportes nessas colônias, junto a essas casas transitórias e ou hospitais espirituais que estão em anexo. Por exemplo, aqui tem, com certeza absoluta, no Caibar Schutel, que nos afirma André Luiz, para a nossa recomposição e futuro o quê? Reencarnação. Estamos trabalhando com esse tema hoje. Capítulo 4, itens 4 a 17. Temos uma outra obra, caríssimos. Essa é muito conhecida por nós, os espíritas, intitulada Caminho, Verdade e Vida. Lá no capítulo intitulado Reencarnação, na lição 108, vai nos dizer o seguinte agora, Emmanuel. É uma outra obra. Será que vem ao encontro de tudo que nós estamos falando e buscando desenvolver de raciocínio? Vejamos. Diz Emmanuel: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do nosso destino. Em muitas ocasiões, falou Jesus de seus belos e sábios princípios, quantas vezes até mesmo por parábolas, que até hoje a humanidade está muito aquém de uma compreensão transcendente acerca do que realmente Jesus ali deixou em estado latente, que haveria de eclodir-se ao longo das sucessivas reencarnações, ampliando-se para a expansão de consciência dos seres em experiência evolutiva neste orbe. Mas continua Emmanuel nos afirmando que, na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que muitas vezes se vê inclusive no ultrassom, nem ainda voltou para o mundo reencarnatório em sua plenitude, e já vemos estes sinais que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade porventoras. Prestaram atenção neste ponto cirúrgico de Emmanuel? Nós pedimos para passar por isso. Por quê? Por que mesmo? Porque nós somos conscientes, quando voltamos para o mundo espiritual, do que fizemos de errado. E o plantio é livre e a corrente obrigatória afirmou-nos o meio rápido da Galileia. Assim sendo, Deus não tem pressa, nós que devemos ter, para que aceleremos o processo e gozemos do futuro de benesses que tenhamos construído aos nossos semelhantes,
reajustes conscienciais. Aqui está nos afirmando Emmanuel, e que todos nós, inexoravelmente, pelos nossos pensamentos e atos praticados, podemos incorrer nestas situações. Caríssimos, disse Jesus, orai e vigiai. Tomemos cuidado com isso, principalmente busquemos a nossa reforma íntima, para que não percamos em experiência evolutiva. Como não é fácil. Falando não parece fácil, caríssimos, mas da porta para fora, cada cabeça uma sentença. Não existe esse jargão popular. Devemos julgar os nossos semelhantes? Não, ainda que, entre aspas, estejamos corretos, certos em nossas consciências. Não, veio Bacon Rabi também afirma-nos, 2000 anos atrás, não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? É o que vem ao encontro do que Emmanuel acaba de nos afirmar. Como julgar um ou mais atos de um ser, ainda que seja em prejuízo de uma coletividade, se nós, graças a Deus, graças à fonte criadora, somos bem-aventurados pelo véu do esquecimento reencarnatório a não nos recordarmos das mazelas atrozes que muitas vezes poderíamos ter empreendido neste orbe ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Estão vendo, caríssimos? Tudo está entrelaçado. Não é fácil, mas esforçarmos-nos para que melhoremos a cada dia que passa. É o grande convite deste capítulo 4, itens 4 a 17, que nós estamos trabalhando, e vamos sim, a convite de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, que passou até agora aqui, esforçarmos para que sejamos melhores, como eles sim esforçaram-se em seus exemplos práticos, não apenas teóricos, aqui na humanidade, em suas últimas encarnações. Gosto sim de trazer também, caríssimos, o conhecido por nós, os espíritas, como médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, querido irmão que em sua última encarnação voltou para a erraticidade, para o mundo espiritual, lá nos idos de abril do ano de 1900. E nessa foto, normalmente temos o hábito de ver Bezerra velho. Não, eu gosto de Bezerra novinho. Sempre trago ele com seus 23 anos de idade. E é verídico essa foto, tá bom, caríssimos? Tanto é que a assinatura também o é. Ele vem nos dizer o seguinte: será que algo vem no Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante agregar a nossa temática? Em um dos trechos das suas inúmeras, centenas de psicografias junto ao médium Francisco Cândido Xavier, trazemos alguns pontos que vêm ao encontro da nossa temática. Assim Bezerra nos diz: há situações, caríssimos, que constituem a nossa prova aflitiva e ásperas, e como nós estamos as vivenciando no nosso dia a dia. Mas redentora e santificante é o famoso remédio amargo, mas salutar para recompormos, para lapidarmos em espírito, reconstruirmos. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência e da luz que elas possam nos oferecer, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e principalmente e consequentemente o que, caríssimos, para que acendamos mãos de agir. Não basta que fiquemos na teoria, ouvidos, olhos e ação. Ser útil ao universo, mãos de agir. É a proposta transcendente a qual o nobre médico dos pobres, nesses minutos iniciais aqui destas palavras, está nos convidando à nossa ascensão. Mas volta Bezerra afirmando-nos que, e sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, quaisquer que sejam os trabalhos que possamos empenhar-nos em benefício do mundo, do universo. Porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem. Falamos tantas vezes disso. Só hoje, de forma direta ou indireta, por meio das sucessivas e pretéritas reencarnações, erros outros que nós podemos ter os cometidos, acendendo a mencionada luz para o nosso grande porvir, para a construção do mundo de regeneração que estamos buscando aqui na Terra, acelerar em seus processos iniciais. Olha, a querida irmã Joana de Ângeles também vai nos dizer o seguinte, caríssimos, contribuindo ainda mais com a temática que aqui nós estamos trabalhando. Vem essa querida irmã nos afirmar o seguinte: a vida são incessantes oportunidades que surgem pela nossa frente em cada milésimo do nosso dia, nas 24 horas por dia, não apenas com os olhos abertos agora em estado de vigília, mas também daqui a pouco, daqui a algumas horas, em desdobramento espiritual, na erraticidade no mundo espiritual, buscando estudar e trabalhar
E bem-aventurados são os que assim já estejam construindo com os olhos abertos para que mereçam, daqui a algumas horas, assim portarem-se em benefício dos mais necessitados. E volta Eva dizendo, jamais, caríssimos, os insucessos que ocorreram no passado, porque os insucessos são transitórios, é a ausência de capacidade de amar ao próximo como a si mesmo, que devamos empreender e que convida-nos, Joana de Ângeles, para que assim o façamos. De forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e pagada, de preferência no anonimato, apenas e tão somente dando satisfação à nossa consciência, que é o elo com os nossos mentores individuais. E os nossos mentores individuais são o elo com quem mesmo, caríssimos? A fonte criadora, Deus. É os que mais sabem o que é bom para a nossa reconstrução diária. Ainda que não atinjamos, não conquistemos aquilo que almejaríamos como algo que viesse a nos trazer a felicidade temporária. Algumas vezes surgiria, outras vezes passageira e outras vezes até mesmo efêmeras. Prestemos atenção, caríssimos, agora a este convite dessa querida irmã que em uma de suas encarnações foi freira e muito contribuiu para com o cristianismo redivivo. Temos mais uma psicografia de Emmanuel, caríssimos, por Chico Xavier. Ele vai nos dizer mais algo que pode agregar, afirmando-nos. Já vimos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Sempre colocando Emmanuel no plural, nunca no singular. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Nós temos parentes problema ou somos nós mesmos os problemas? Já que nós aqui, por exemplo, minimamente despertos estamos buscando ser. Tá bom, caríssimos? Isso é fato. Será que podemos exigir daqueles que estão nas quatro paredes de nossa residência no grupo familiar atual, que ainda não tem o mínimo de despertar como nós estamos buscando construir com a ajuda do Caibá de Schutel aqui na cidade de Guarulhos, podemos exigir deles aquilo que muitas vezes nós mesmos não ainda ou proporcionamos de forma integral ou próximo da integralidade? Novamente o Bengo Rabi, não julgueis para não ser julgados. Então não existe erro de endereço espiritual por meio da reencarnação. A felicidade do nosso próximo tem que ser a nossa também. É o grande convite para que reajustemos consciencialmente com aqueles que no passado foram algozes e que hoje no presente ali estão conosco, no ambiente familiar, convidando-nos para a nossa regeneração. Também aqui coloco, como Emmanuel colocou no plural, a nossa regeneração, não é a minha, não é a sua, não é a sua, é a nossa, é o conjunto, é o macro, é o todo. Assim, felicitarmos-nos em adentrar ao mundo de regeneração, desde que esforcemos, como aqui está convidando-nos Emmanuel, que não existe endereço errado quando aqui voltamos por meio da reencarnação. Assim, caríssimos, afirmamos o nobre Allan Kardec, a reencarnação é uma questão de justiça, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Caríssimos, estamos partindo para o término do nosso bate-papo fraterno. E sim, independentemente da temática que eu trabalhei nas casas espíritas, adoro trazer o nobre irmão Nery Lúcio, que tanto trabalhou na lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, lá nesta obra, por exemplo, intitulada Jesus no Lar. Ele vai nos dizer lá no capítulo 17, intitulado Exaltação da Cortesia. Olha o que nos convida Nery Lúcio, para que assim hajamos no nosso dia a dia. Diz ele: bem-aventurados são aqueles que sabem tratar quem? O rico e o pobre, como também o sábio e o culto, o bom, mas principalmente o mal, ou ausência de conhecimento, de inteligência moral e intelectual. Com que, caríssimos? Espírito de serviço e, consequentemente, de entendimento. O que é da cabeça do mundo? Cada um está em um estágio evolutivo. Ninguém é igual a ninguém em qualquer canto deste orbe, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades. E sim, sempre deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde quer que nós cruzemos com estes nossos semelhantes. Semelhantes esses, caríssimos, como nos afirma a codificação, não apenas nós, no reino nominal não, como também os princípios inteligentes que um dia fomos e estagiamos em reinos anteriores ao atual nominal, que estão lá experienciando em seus estágios iniciais: reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino nominal. Todos são irmãos, porque um único Deus e um único Pai nós temos. E na condição de criatura, independentemente do reino que estejamos estagiando no campo evolutivo ascensional,
Todos merecem ser bem tratados, cuidados, porque é essa felicidade que a fonte criadora deseja àquele que está na condição de átomo e que um dia tornar-se-á arcanjo, Cristo planetário, co-criador, governador de sistema solar, por que não dizer também de galáxias? É um grande convite aqui, agora, de Nélio Lúcio, às nossas consciências, com o apoio sempre do querido Francisco Cândido Xavier. Olhe o patrono dessa casa. Não poderíamos sair daqui, caríssimo, sem citar algo a respeito do que Caibar Schutel nos deixou para a nossa ascensão espiritual. Quem aqui já leu o livro Alvorada Nova, de Caibar Schutel? Levanta a mão. Então convidamos para que estudem esta obra. É tranquila de absorvermos os seus conhecimentos, que Caibar Schutel nos convidou lá nesta obra. Semelhantemente à obra Nosso Lar, acredito que todos aqui podemos já ter lido ou até assistido o filme, enfim, no cinema ou até mesmo no YouTube. Vai trazer características de uma colônia espiritual. Quais são as ações? Dizer, inclusive, aquela querida irmã espiritual, que foi a irmã Shiva, que trabalhou muito com Chico Xavier lá no século XX, nas décadas de 50 e 60, nas sessões de materialização, a qual Sheila é diretora de um grande hospital espiritual. Semelhantemente ao Hospital das Clínicas, enorme, tem atitudes transcendentes e cuidando de milhares de seres no campo da enfermagem, no campo médico e outros mais campos. É o convite que Caibar Schutel nos traz agora para que estudemos também esta obra Alvorada Nova. Mas o que ele vai dizer agora na obra Parábolas e Ensinos de Jesus? O que ele pode nos dizer ao encontro do tema que estamos trabalhando? Capítulo 4, item 4 a 17. Diz Caibar: o homem superior, lá no capítulo Parábola da Grande Ceia. O espírito evoluído jamais prefere os bens da terra em detrimento dos bens do céu. Porque os bens da terra são o que mesmo, caríssimos? Transitórios, fugidio, passageiros e, a depender do ponto de vista de ação, efêmeros. Porque sabe que aqueles se extinguem, ou seja, os materiais, e estes, os espirituais, permanecem para toda a nossa eternidade. Falei isso há pouco. Gozarmos das benesses que estejamos construindo aos mais necessitados, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Afirmou-nos o meigo Rabi da Galileia, e corrobora agora o patrono desta casa, a qual estou vendo em seu quadro enorme ali naquele banner, no fundo do nosso auditório principal desta casa. Vamos fazer isso então, caríssimos. Vamos transcender-nos em valores espirituais que nós poderemos utilizar para toda a nossa eternidade e usufruir, sim, dos bens materiais, mas com equilíbrio, não ajuntando neste mundo, porque disse Jesus: os ladrões podem roubar e as traças podem correr. Sempre recordemos dos ensinamentos e sugestões dados pelo meigo Rabi da Galileia, que corrobora essa informação do patrono desta casa na cidade de Guarulhos. Também Adolfo Bezerra de Menezes vai nos dizer, caríssimos: solidário nós seremos união, mas separados uns dos outros apenas e totalmente o que seremos pontos de vista, porque não estaremos sendo úteis aos mais necessitados. Mas volta ele, ainda no plural, dizendo: juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos, os nossos objetivos existenciais reencarnatórios, como por exemplo, agora, século XXI, terceiro milênio, um quarto do nosso século, já findamos. Estamos no ano de 2026. Caríssimos, o que nós fizemos com tudo que nós recebemos diariamente aqui do Caibar Schutel, levemos essa conscientização para que não percamos essa nossa ímpar atual encarnação. Giovanni de Pietro de Bernardone, que esteve conosco no século XI, a qual nós o conhecemos por Francisco de Assis, vai nos afirmar e convidar-nos que devemos ser um instrumento da paz do mundo, valorizando o quê? O que nós estamos trabalhando neste capítulo 4, itens 4 a 17, a reencarnação, a oportunidade ímpar de crescermos em espírito, porque afirmam os espíritos de luz que o corpo físico é a ferramenta transcendente, é a faculdade do espírito para que ascendamos de uma forma mais séria, desde que sejamos úteis ao universo, porque disso o Rabi é dando que se recebe. É o grande convite, é convite também da IA. Francisco de Assis amou todos os reinos, citamos há pouco os princípios inteligentes, e também a menos interajamos com os demais reinos e os respeitemos, porque um dia lá estivemos e queríamos que nós fôssemos respeitados, e aqui estamos hoje. Vamos auxiliar todos estes neste ordem que Deus assim o quer, e vamos construir esta oportunidade. Caríssimos, estamos sim agora partindo para a nossa finalização. Essa frase é muitas vezes atribuída a Chico Xavier, mas que em verdade é de autoria de James R. Sherman.
publicada em uma obra um ano após o meu nascimento, em 1982, em uma obra intitulada Como Aceitar a Rejeição e Promover a Aceitação. Ele vem nos dizer o seguinte, caríssimos: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, pós-vírgula, o eixo da nossa felicidade para a eternidade, desde que tenhamos ouvidos, olhos e mãos de agir. Qualquer um de nós podemos, no hoje e no agora, começar a desenhar e construir um novo fim. Alguém tem dúvida disso, caríssimos? De tudo que nós recebemos aqui no Caibar Schutel, independentemente de quem aqui na frente esteja, os conteúdos transcendentes ao longo do período que aqui estamos, ou em outras casas que estejamos frequentando e buscando o nosso estudo, a nossa libertação espiritual. Neste último slide, com a ajuda também da IA, estes que muito fizeram para a nossa humanidade nestes últimos séculos, convidam-nos também de forma muito séria, de forma muito consistente, concisa, dizendo às nossas consciências: caríssimos irmãos e irmãs, fizemos a nossa parte, materializamos o melhor que aqui poderíamos materializar em prol de todos que aqui aportassem por meio da reencarnação. Tema esse que nós estamos trabalhando hoje. Então, esforcem-se para tanto. É um grande convite, acredito que todos os conhecem aqui, e vamos deixar esta oportunidade que eles estão convidando-nos para que assim assentamos em nossa oportunidade evolutiva. Bem-aventurados são eles e bem-aventurados sejamos nós que tenhamos a oportunidade de reconstruirmos a cada dia que passa. Assim sendo, caríssimos, agora sim, agradeço a presença de cada um de vós. Sei que não é fácil no início de semana, já que estamos em um período do dia a qual passamos cansados as tribulações do ambiente profissional. Mas em aqui estarmos, computo aqui quase 100 pessoas, tenho certeza que todos nós estamos buscando a nossa ascensão, o nosso lapidar-se, a nossa vontade de ser útil ao universo. E acho que, com a ajuda dos amigos espirituais, não vou dizer certeza, porque seria arrogância da minha parte, acho que este capítulo 4, itens 4 e 17, buscou contribuir para que um passinho maior possamos dar de hoje em diante da porta para fora do Caibar Schutel, aqui de Guarulhos. Sim, com o auxílio das obras complementares que aqui também temos, e assim construamos, caríssimos, essa família universal. Realocar-nos e nos afirmos onde quer que nós queiramos, em qualquer canto deste universo, desde que ferramentas para tanto nós as construamos no bem agir, disse o Rabi. Tanto que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Que assim seja. Um ótimo atendimento a cada um de nós, um ótimo resto de semana, uma ótima encarnação e até a próxima oportunidade, que sim, ainda virei mais uma vez neste ano, se vocês conseguirem me aguentar, tá bom, caríssimos? Obrigado a todos e um bom retorno aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. E passamos agora para a divulgação. Então vamos nos acalmando e elevando nossos pensamentos até Jesus mais uma vez. E eu te peço, Mestre, derrame as suas bênçãos sobre cada um desses nossos irmãos que aqui estão, aliviando os seus corações, mantendo a saúde física, espiritual, emocional. Que cada um se fortaleça com suas palavras, com seu carinho, com seu amor. Que possamos também vibrar pelo nosso planeta, este planeta que nos acolhe, que nos recebeu para a nossa evolução. Então vamos vibrar com muito amor, para que cada canto desse mundo receba a sua paz, a sua harmonia. Vamos vibrando também pelos nossos lares, aquele familiar que não pôde estar aqui, um amigo querido. Vamos imaginando essa pessoa recebendo essas bênçãos vindas de Jesus, envolvendo com o seu amor, com o seu manto de paz. Que o Senhor também possa adentrar os nossos lares, abençoando a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Que possamos sair daqui fortalecidos
abençoados. Tenhamos uma semana de paz. Que assim seja.